Estamos na página 53, no parágrafo 5º, da comunhão dos santos. Estamos estudando, creio, né? Que nos ensina o 9º artigo do credo com aquelas palavras na comunhão dos santos. Com as palavras na comunhão dos santos, o 9º artigo do credo ensina-nos que na igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos como externos, que lhe pertencem. Quais são na igreja os bens comuns internos? Os bens comuns internos na igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma igreja se fazem. Quais são os bens externos comuns na igreja? Os bens externos comuns na igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Nós aqui, né? Nessa comunhão de bens entram todos os filhos da igreja. Na comunhão dos bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos esses bens. Quem está em pecado mortal, mortal, a própria palavra já fala, está morto, né? A alma está morta para o Senhor porque pecou mortalmente contra o Senhor. Então é preciso fazer a confissão espiritual o mais rápido possível, né? E se reconciliar com Deus, se arrependendo realmente do pecado, prometendo que não irá fazer mais. E aí tem todo o roteiro aí com você no seu manual da igreja doméstica para você fazer diante do altar da igreja doméstica a sua confissão espiritual. Para você voltar assim o quanto antes à amizade com Deus, ao convívio com Deus, a estar em estado de graça. Porque a pessoa que está com um pecado mortal nas costas, a alma dela já está como que morta para o reino dos céus, mas muito viva para o reino do inferno. Então, cuidado com isso, certo? Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão em pecado mortal? Inclusive, queria falar para vocês o seguinte, lembra que nós temos aquela oração das 3 Ave Marias, que foi inspirada, se não me falha a memória, para Santa Matilde, que tinha assim muito medo. A santa tinha assim muito medo da hora da morte, porque ela sabia que o demônio ataca as pessoas na hora da morte. Então ela tinha muito medo, e ela pediu então a Nossa Senhora que a protegesse na hora da morte. Nossa Senhora então prometeu a ela que se ela rezasse as 3 Ave Marias todos os dias com fé, ela a protegeria na hora da morte. E ainda mais, a pouparia, assim, seria uma prevenção também contra o pecado mortal. Por isso que a gente reza todo dia, meio-dia, aqui as 3 Ave Marias, pedindo a Nossa Senhora essas 2 graças, de nos preservar do pecado mortal, que a gente não cometa pecado mortal, e ainda por cima nos afaste, né, do pecado mortal, e ainda por cima também que ela nos assista na hora da nossa morte, espantando os demônios que fazem em volta de nós. Você nunca viu o demônio que acompanha você? Ou todos aqueles que vieram atrás de você? Então, se você morrer na hora da sua morte, você vai ver todos. Não é um quadro bonito de se ver. Vai ver seu anjo da guarda também, talvez, mas os demônios você vai ver todos. E aí é aquela história, isso se o Senhor não voltar antes e nós não formos levados até o Senhor antes, né? É a hora que você mais precisa de Nossa Senhora, da sua advogada frente a Jesus Cristo, nossa mãe do céu, certo? Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos e os torna capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens internos e espirituais da igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal tiram, ainda assim, algum proveito dos bens internos e espirituais da igreja, porquanto conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e a virtude da fé, que é a raiz de toda justificação. Por isso são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis para obterem a graça da conversão. É que eu falo para você, né? A gente nunca vai saber as orações de tantos por aí que rezaram por nós ou rezaram pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora levou então esses méritos todos até Jesus e foram esses méritos empregados na nossa própria conversão.
em abrir nossos olhos e que a gente então seja cada vez mais fiel ao Senhor. Uma grande graça, a grande graça da conversão, esse caminho de conversão que nós estamos seguindo juntos. Nós nunca vamos saber, mas que o Senhor abençoe e retribua em dobro para essas almas boas e dê a elas também, se estão por aí ainda vivendo, né, se ainda estão no mundo, dê a elas também a graça de saberem, né, a verdade como o Senhor mostrou para nós e não estarem na igreja falsa. É hora da gente rezar pelos pecadores, então se estão lá, estão em pecado, estamos rezando por eles. Agora é o contrário, né? Se estão no mundo e rezaram por nós, agora nós estamos rezando por eles, muito embora a gente não saiba quem são. É assim que funciona a matemática, a economia de Deus. Na economia de Deus você não perde nada, só multiplica, sempre. Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja, contanto que não estejam separados da mesma igreja pela excomunhão. Então, quem for votar amanhã está automaticamente excomungado. Quem for católico está automaticamente excomungado, sobretudo aqueles que estão sabendo que vão ser excomungados. Eu coloquei um vídeo falando assim: qual é a cor da sua excomunhão? É verde, amarelo ou é vermelha? O indivíduo entrou com a frase assim, fechante, que diz tudo. A minha, bem completa, a minha excomunhão é verde e amarela. Então pronto, é resolvido. Então a sua excomunhão é verde e amarela, você está fora da igreja. Não pode participar da verdadeira igreja de forma nenhuma. Talvez da Pachamama, mas sendo verde e amarela era melhor que fosse vermelha. Vamos continuar? Muito bem. Por que os membros dessa comunhão, considerados em seu conjunto, se chamam santos? Os membros dessa comunhão se chamam santos porque todos são chamados à santidade. Todos são chamados à santidade. Não há espaço para você ficar assim: o quê? Eu vou ser santo? Que vergonha! Por favor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso daí. Não, olha, infelizmente tem uma parte do clero que fica com esse negócio da honra dos altares, né? Aí você já imagina assim a sua estátua lá no altar principal, no altar mor da catedral e fala: não é para mim. Ou então que nem Santa Teresinha, né? Santa Teresinha olhou para os grandes santos da igreja e falou: e não tem condição de fazer essas grandes coisas que eles fizeram. Daí o Senhor revelou para ela a pequena via, e nas pequenas coisas ela se tornou santa. Seguiu o caminho de santidade da pequena via, mostrando que o caminho de santidade é para todos os batizados. Eu repetindo, para todos os batizados, para vocês todos, para mim também, para todos nós, família Sagrada Face, para todos os batizados, até quem está na falsa igreja dando fora feio, até quem está em seita por aí, quem está fora da igreja e não nem reza em casa também, é para todos os batizados o chamado à santidade. Está bem explicado, porque assim não tem mais dúvida, né? Os membros dessa comunhão chamam-se santos, porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muitos deles atingiram já a santidade perfeita. A comunhão dos santos se estende também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos também se estende ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas, triunfante, padecente e militante. Os anjos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório, e nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. A parte de missa hoje você já sabe que está complicado, mas o restante continua valendo. Por exemplo, nós estamos aí perto da Semana das Almas, de 1º a 8 de novembro. Você indo até o cemitério rezando nas intenções do Papa Bento XVI, você então, estando em estado de graça, claro, você então recebe, né, a indulgência plenária e conquista uma indulgência plenária em favor das almas do purgatório. Pronto, é só isso. Você pode até oferecer por fulano, beltrano, mas é em favor das almas do purgatório. Dessa vez não é para você não tem escolha para você ou para as almas, é para as almas. Então são 8 indulgências plenárias, uma por dia, tá certo? Outra coisa também que é importante você saber é que todo dia, se você for, de repente, no seu trajeto, você passa perto do cemitério todo dia. Aí você para ali na hora do almoço, enfim, 5 minutinhos no portão e reza 3, no caso aí,
Fala 3 Ave Marias, mas reza aí, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória já é suficiente. Na intenção do Papa Bento XVI, isso rende para as almas do purgatório indulgência parcial. O que é que você tem a perder de fazer essa obra de caridade? Nada, mas você tem muito a ganhar, e as almas do purgatório mais ainda. E você pode sempre pedir a intercessão das almas do purgatório pelas suas necessidades espirituais e materiais, porque por elas não podem fazer mais nada, mas por você elas podem, elas intercedem por você junto ao Senhor. De lá onde elas estão, elas intercedem junto ao Senhor. E aí então você conquista, como tanta gente já conquistou, muitas graças. Não é aquele negócio de 13 almas benditas, 15 almas benditas, 11, não é isso não. Não tem nada a ver com isso. Inclusive eu fiz uma pesquisa extensa, isso não existe, gente. Isso é um negócio que tem um tempo aí pra cá, mas no começo do século, por exemplo, nem se era mencionado um negócio desse. Porque se fosse mencionado, por exemplo, aquele Monsenhor Ascânio Brandão, que escreveu um livro maravilhoso sobre almas do purgatório, teria detonado essa conversa aí. Então nem é citado, é um negócio que vem depois aí, na rabeira de seita, na rabeira de um monte de coisa que não tem nada a ver com a nossa igreja. Não é 13 almas benditas, é rezar pelas almas do purgatório e pedir a elas a intercessão das almas do purgatório. Pronto, acabou, só isso, tá certo? Outra coisa, excomunhão, para terminar aqui o capítulo de hoje, um esclarecimento. A pessoa excomungada, ela pode ser excomungada de duas formas. Primeiro, você tomou uma atitude lá que obviamente está errado, o bispo montou um processo. Eu disse o bispo montou um processo e o resultado é que veio um documento que você está excomungado da igreja. O bispo montou um processo, tem padre que, eu vou excomungar o professor Emílio. Então, bobão, você nem padre, você não é mais, mas se você fosse, você não tem esse poder. Tá certo? Já falaram isso aí pra mim, você não tem esse poder, faça o que você quiser fazer então, porque você não pode fazer isso. Só quem pode é o bispo ou o papa. Só que bispo está difícil, o Papa está preso no Vaticano. Então ficou mais complexa a situação nessa primeira assim, possibilidade. A segunda possibilidade é a mais comum, gente, é a excomunhão automática. Como é que fala, Maria Sofia? É a excomunhão late sententia. Automaticamente você é excomungado. O direito canônico tem vários casos onde a pessoa é excomungada automaticamente. Uma dessas situações foi lá e votou em candidato de partido comunista ou de esquerda. Está excomungado automaticamente. Só esse, por exemplo. Chegou lá e agrediu o santo padre lá do Papa Bento XVI. Está excomungado automaticamente. Eu imagino quanta gente ali em volta dele não deve estar excomungado automaticamente, né? Só para você ter uma ideia, né? Por essas e outras, né? Por tantos motivos aí que a gente pode aqui aventar aqui e especular. Então é isso, gente, sem contar os outros todos que não reconhecem mais ele como Papa e ele sendo a cabeça visível da igreja estão excomungados automaticamente, porque não estão em união com o Papa. Excomungado, fora da comunhão, é isso que significa. Fora da comunhão dos santos, fora da comunhão da igreja, está excomungado, não pode receber sacramento nenhum. Se o sujeito morrer desse jeito, a gente não pode fazer nem as exéquias por ele, não pode rezar as exéquias, não pode nada. Simplesmente está excomungado da igreja, está fora, morreu. Não é que nem fizeram nos Estados Unidos aí uns meses atrás, foi escândalo, um maçom lá, né, cheio da grana morreu, e pronto, o padre foi fazer lá missa de corpo presente. Como assim? Vai fazer missa de corpo presente na seita dele lá, não na nossa igreja. Bom, também não é mais nossa igreja, é a igreja bergoliana. Então, bom, você entendeu, né? Mas na igreja verdadeira não pode. Realmente não pode, tá certo? A gente não pode nem rezar por gente assim, sabia? Olha só a complicação da história, porque estão excomungados. Você não pode, se a pessoa está viva por aí, nem saudar a pessoa herege. Deus te salve, oh, salve Maria, nem isso não pode falar. Você começa a compartilhar da excomunhão dessa pessoa, ofendendo a Cristo do mesmo jeito que a pessoa está ofendendo. Muito cuidado, gente. Religião é coisa seríssima. Não tem nada nesse mundo que seja mais sério ou tão sério quanto a nossa igreja. Como a nossa igreja não tem. Não tem. Deus é coisa séria, seríssima.